Olá pessoal, hoje eu quero trazer aqui um vídeo para a gente poder pensar um pouquinho sobre alguns termos básicos na área de grafos. Provavelmente, sim, a gente em algum outro momento nos meus outros vídeos falando sobre grafos, já utilizamos eles e tal, mas agora eu quero trazer eles aqui pontuais, assim, falar ponto por ponto e aonde que a gente pode aplicar algumas coisas. Uma coisa importante que eu vejo de explicar, que eu não utilizarei a definição formal com toda a fundamentação matemática por trás desses termos. Tá? Recomendo, existem os livros clássicos aí que nas disciplinas de teoria dos grafos são utilizados e são muito bons, mas a ideia que eu quero aqui hoje é colocar de uma maneira um pouquinho mais informal esses termos e depois, outro momento, podemos ir para o formal ou também posso recomendar literaturas muito boas nesse sentido. Mas como já existem literaturas muito boas fazendo isso, eu vou tentar fazer de uma maneira um pouquinho diferente aí, ok? Então o primeiro termo que eu queria falar para vocês é o grau de um vértice. É um conceito bem tranquilo. O grau do vértice, quando a gente está falando de um grafo não direcionado, é a quantidade que a gente tem de arestas incidentes a esse vértice. Por exemplo, aqui eu tenho o vértice B, o vértice 3, o vértice A e o vértice 4, certo? Tenho esses 4 vértices nesse grafo aqui. Beleza? Outra coisa importante, isso aqui é um grafo. Percebam que o vértice B, ele vai ter só uma aresta incidente, ele vai ter grau 1. Esse vértice aqui, ele já vai ter grau 2, porque tem essa aresta e essa aresta incidente nele. E esse aqui já vai ter grau 0. Por quê? Não tem nenhuma aresta incidente nele, ele é um vérticezinho que está isolado aqui. E ainda pertence ao mesmo grafo, tá? Isso é importante de ser considerado. Se fosse um grafo direcionado, pode ter algumas variações aí, tipo, vamos supor, aqui. Pensando num fluxo assim de um grafo direcionado. Esse aqui vai ter vai ser grau 1 de saída, tá? E 0 de entrada. Colocações. Esse aqui já vai ter 1 de saída, 1 de entrada. Esse vai ter 1 de entrada e 1 de saída. Quando o grafo é direcionado, a gente vê a direção. Então vai ter grau de entrada e de saída. Mas num grafo normal não direcionado, né? Num simplesmente grafo, não num digrafo, não tem entrada e saída. Beleza? Então, aqui grau 1, aqui grau 2, aqui grau 1 e aqui grau 0. Bacana. E agora vem do próximo conceito que a gente tem aqui, seria do caminho entre dois vértices. O caminho é quando há um conjunto de arestas no qual permita ali uma comunicação, se eu gerar um fluxo de informação, que eu consiga uma comunicação entre esses dois vértices. Por exemplo, existe um caminho entre B e A, que é composto por esse conjunto de arestas aqui, essas duas, certo? Igual também existe um caminho entre B e 3, composto por um conjunto de uma aresta, mas existe. Só que não existe um caminho, por exemplo, entre 3 e 4. Não tem nenhum caminho entre os vértices B, 3 e A para o vértice 4. Não tem um conjunto de arestas que permita essa comunicação, ok? Então, não há caminho entre B e 4. Há caminho entre B e 3, certo? E distância. O que seria? Que nem eu falei, tem o caminho entre o B e o 3, composto por uma aresta só. Então, eles estão a uma distância D igual a 1. Agora, se eu pegar aqui o B e o A, eles vão ter uma distância 2, tá? E é bem comum a gente precisar, num grafo, calcular a menor distância possível entre dois vértices. Isso é um problema muito complexo dentro da computação, tá? Vai ter um custo de processamento alto, saber o menor caminho entre dois vértices. Não é um processo tão simples, embora a explicação seja. Às vezes a gente vai querer, por exemplo, saber o diâmetro de uma rede, ou seja, qual que é o maior caminho existente dentro de um grafo ali, né? O diâmetro desse grafo, por exemplo, é 2. Por quê? Se eu pegar de B para A, é o maior caminho que eu consigo encontrar dentro desse grafo. Não consigo nenhum caminho maior que isso. Então eu vou ter diâmetro 2, tá? Então são coisas que aí vão
vão ser interferidas, na verdade, pela distância de dois vértices. Saber o caminho médio entre um vértice e outro, por exemplo, aqui, dentro desse grupo aqui, desse componente conexo, que a gente vai falar daqui a pouco. Caminho médio de 3 para B, tem um caminho 1, de 3 para tal, para A tem caminho 1 também, então 1 mais 1, 2, e aqui 2, então vai ser 2, caminho médio desse grupo vai ser 2 dividido por 3, certo? Então, a gente saber o caminho médio dentro de uma rede é uma coisa interessante. Aliás, desculpa, aqui vai ser 3, então 1 mais 1, e ele aqui tem esse outro caminho que a distância é 2, então 4 dividido por 3. De 3 caminhos, eu tenho 4 distâncias. Então 4 dividido por 3. Esse é o caminho médio dessa rede. Então ela é uma rede de um caminho 1,33, caminho médio. Então saber esse caminho médio entre todos os vértices de um grupo é um cálculo bem comum aí que a gente faz dentro da área de análise de grafos, redes sociais e afins. Tá? E aqui, por exemplo, eu estou mostrando um grafo que tem dois componentes conexos. Por quê? Embora seja um grafo só, percebam que eu tenho esse conjunto aqui, B, 3 e A, todos têm caminho um para o outro, mas nenhum tem caminho para o 4. E o 4 tem caminho para ele mesmo, né? Mas não tem caminho para o outro. Então eu posso formar dois grupos, onde um grupo não tem comunicação para o outro. Às vezes, se eu tivesse mais um vértice aqui, por exemplo, mais um conjunto de vértices aqui, tá? Então eu teria 3 componentes conexas. Se fosse isso aqui, tá? Tenho 3 componentes conexas ainda, esse aqui sendo a maior componente conexa. No gráfico que a gente está explicando aqui, a maior componente conexa é essa, que essa componente conexa é composta por 3 vértices e representa 75% do tamanho total do grafo. Então, é um grafo de 4 vértices, 75% dele está aqui. Então, esse é a nossa maior componente conexa, ok? E outra coisa também que a gente tem aí, um outro conceito que a gente usa bastante, é olhar a densidade de um grafo. A densidade do grafo seria a densidade máxima, onde um grafo teria uma densidade 1. É onde ele tem todas as arestas possíveis, ele é um grafo completo. Então a densidade ela vai indicar a quantidade, a completude ali desse grafo em relação ao total de arestas possíveis, certo? Então aqui, por exemplo, eu não tenho aresta entre A e 4, não tenho aresta entre 3 e 4, não tenho aresta entre B e 4, não tenho aresta entre B e A. Então são arestas faltantes. Se eu tivesse todas essas arestas, estaria um grafo completo, seria um grafo mais denso, certo? Mas aqui a gente pode ver que é um grafo bem esparso, tem bastante aresta faltando. Então seria esse o conceito de densidade. Quanto mais alta a densidade, mais próxima ela está do grafo completo, um grafo com todas as suas arestas possíveis. Beleza? Então, pessoal, esse vídeo ele vem com bastante conceito, ele é um vídeo meio chatinho de ser assistido, inclusive decorar todos esses termos aqui, embora não foram muitos, mas também não foram poucos. É um vídeo que eu recomendo, inclusive, ter ali como referência, porque são termos que com o tempo vão ficando natural, tá? Vão ficando naturais, a gente consegue falar eles de uma maneira muito cotidiana, mas as primeiras vezes parece uma enxurrada de informação, pode dar um pouquinho de trabalho, ok? Beleza, então, muito obrigado.